Coisa aqui. Nós comemoramos duas datas. Nós comemoramos 8 de setembro, que é a data do nosso primeiro encontro, né? Amanhã completa 23 anos. E nós comemoramos dia 10 de fevereiro, que é a data do nosso casamento. Só que de casamento nós temos 20. Fizemos 20 esse ano. Então, 10 de fevereiro de 2005 e 8 de setembro de 2002. Ela não sabe. Eu olho para ela para ver se ela decora, porque ela nunca sabe. Só eu que sei. Ela lembra do meu aniversário, pelo menos. Né? Pelo menos. Vamos lá. Estamos, então, chegando ao final da nossa série na carta de Tiago. Hoje nós começamos o capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. E semana que vem, se Deus quiser, querendo o nosso Deus, nós terminamos, então, a carta de Tiago. Amém? Abram aí comigo a sua Bíblia, por favor. A carta de Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e, como fogo, consumirá a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm se entregado aos prazeres e se fartado de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Que o sim de vocês seja realmente o sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Amém. Pai Santo, mais uma vez, diante do Teu poder, diante da Tua glória, nós curvamos as nossas faces, ó Pai, e pedimos esclarecimento vindo diretamente do Teu Espírito Santo diante da Tua palavra, Senhor Deus. Fale conosco essa noite, que essa palavra gere realmente mudança, transformação genuína no nosso caráter, na nossa mente, na nossa maneira de viver, ó Pai. Trabalhe em nós, trabalhe através de nós, haja em nós e haja através de nós. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o dinheiro é um assunto complicado quando se trata do contexto da igreja, né? Sempre é, sempre foi, sempre vai ser. O dinheiro em si mesmo, ele é neutro. Essa é a verdade. Ele pode ser uma bênção, mas ele também pode ser maldição. Tudo depende de quem o segura nas mãos. Tudo depende de quem o segura nas mãos e do que habita no coração da pessoa que está o segurando. Esse é o fato. Tiago, ele encerrou o capítulo 4, se vocês se lembrarem, falando aos leitores que nós não somos donos do amanhã, lembram? Nós não somos donos do amanhã. A vida é como neblina, Tiago disse. Aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa, e só o Senhor é soberano sobre o tempo. A história, o futuro estão nas mãos do Senhor.
Esse chamado à humildade diante de Deus nos prepara para entender que, assim como nós não controlamos o amanhã, nós também não podemos confiar, ou colocar, ou depositar a nossa confiança nas riquezas desse mundo. Porque a nossa riqueza maior é o nosso Senhor Jesus. E está com Ele. Por isso, ao abrir o capítulo 5, Tiago, ele assume aqui um tom severo, mas também direto. Ele não está condenando aqui, e prestem atenção nisso, ele não está condenando o simples fato de alguém possuir bens, ou prosperar na vida. O problema não é a riqueza em si, mas a forma como ela domina o coração de quem a tem. O problema não é a riqueza em si, o problema é que nós precisamos dizer a ela quem é dono de quem. Se nós temos riqueza, nós dizemos, nós somos o dono da riqueza, não é ela que é a nossa dona. Entendem? Então, esse é o fato. Então, essa ilusão de segurança que nós temos, a arrogância de viver como se o futuro estivesse nas nossas mãos e no nosso poder aquisitivo, no nosso bolso, na nossa conta bancária. E também ele fala sobre a injustiça de explorar o próximo em busca de vantagens. E vamos ser honestos, né? Para quem mora aqui em Londres, está bem acostumado com isso. Né? Nós estamos bem acostumados com isso. Principalmente quem chegou há pouco tempo, ou quem chegou no começo, se lembra bem como é que isso aconteceu, aí ainda acontece. Né? E lembrem-se, talvez você possa se perguntar assim, pastor, mas Tiago não está escrevendo para a igreja? Exatamente, está escrevendo para a igreja. Mas lembre-se também que a igreja, principalmente nessa época que Tiago escreveu, entre 50 e 60, depois de Cristo, a igreja era formada principalmente por judeus convertidos. Né? Então essas pessoas tinham bens, muitas vezes. E muitos desses perderam os seus bens por causa e pela causa de Cristo, mas muitos deles continuaram com seus bens. Porque a perseguição tinha cessado um pouco nessa época. Então essas pessoas convertidas vinham para a igreja, mas ainda viviam nos seus antigos costumes, desprezando os pobres, desprezando os que não eram judeus, querendo trazer novas tentativas de salvação ou novas maneiras de agradar a Deus, vamos dizer assim. Então lembra do contexto todo, tá? E Tiago aqui, ele poderia estar escrevendo para quem era de fora, poderia, porque na igreja também existem visitantes que visitam as igrejas, mas também ele estava escrevendo principalmente aos que estavam dentro da igreja, inseridos na vida da igreja. Ele está escrevendo para crente, porque Tiago escreve a carta às igrejas, não é isso? Então ele está escrevendo para crente. Então talvez você se pergunte, poxa, mas isso acontecia dentro da igreja? Sim. Cliff Oak Church, não, nós estamos isentos dessas coisas, mas acontecia, né? E olha, eu vou mais além, porque nós estamos falando de dinheiro, questão de tirar vantagem sobre isso, e nós precisamos como crentes, vivendo no mundo onde nós estamos vivendo num ambiente que nós estamos vivendo, eu digo ainda mais, que o nosso papel como crente é demonstrar a nossa fé, viver a nossa fé, inclusive na vida financeira. Porque ela faz parte disso. Então, cuidado. Outro dia eu conversei com alguém e eu disse para ele queria uma ajuda. Ele me pediu uma ajuda para alugar uma casa, porque precisava ligar, precisava perguntar algumas coisas. Então eu liguei, perguntei. A primeira pergunta que me fizeram, você é o fulano? Não. Ah não, então eu não falo com você. E aí a pessoa falou, não, mas fala que você é eu, pastor. Eu falei, não, mas eu não sou você. Eu não sou você. Então eu vou falar que eu vou falar por você. Aí a pessoa até que eu fui, não, ele está aqui do meu lado, fala com ele, tal. Ah, não, tudo bem. Primeira pergunta, quanto é que ele ganha? Quanto é que você ganha? Ah, eu ganho 50. Tá bom. Ele ganha 50. Ah, não, então dá, tudo bem. Então pede para ele mandar o olerite. Sabe o que é o olerite, né? Nossa, fui velho agora, né? Olerite, foi velho. Sabe o que é o olerite, filha? Não, né? Não sabe. Olerite é o payslip, é o extrato bancário. Não é o extrato bancário. Contra-cheque. É o contra-cheque. Obrigado, Diego. Obrigado. É o contra-cheque. Hã? Folha de pagamento. Aí, os meninos mais novos aí, ó.
É olerite. Nossa, fui longe, hein? O Marcelo sabe o que é olerite, né? Vamos lá. E aí, não, pastor, mas eu, no olerite, eu só declaro 15. Eu falei, amigo, eu já não vou nem falar com ela mais. Não, fala que eu tenho. Eu falei, tá bom. Eu falei, viu? Ele disse que ganha 50, mas só declara 15. A moça falou, you must be joking. Você só pode estar brincando. Eu falei, é isso. Tá bom, obrigado, tchau, vou desligar. Eu falei, amigo, não dá para te ajudar. Ou você faz o que tem que ser feito, declara o que você ganha de verdade e para de enrolação, ou então você não tem nome, você não vai conseguir nada nessa terra. E isso serve para nós como crentes. E essa pessoa não é crente não, tá? Mas eu estou falando para nós como crentes. E para nós funciona do mesmo jeito. Sonegação de imposto também é um jeito de tirar vantagem sobre essas coisas. Então nós precisamos cuidar disso também. Nós precisamos cuidar dessas coisas. Voltando aqui para esse contexto, que eu quis só fazer essa aspas, abrir essa aspas para a gente entender a linha de pensamento aqui. Porque talvez nós pensamos que só é errado quem não paga o funcionário, talvez só é errado quem explora o funcionário, mas quem não faz o que tem que ser feito também está errado, concorda? Então o ponto aqui é quem é que manda em quem. Então, mas eu vou pagar imposto, mas esse governo é um absurdo, esse governo ele me cobra demais, eu tenho que pagar imposto, isso é injusto. Para ser honesto, isso está falando muito mais de você do que do governo. Né? Nós estamos falando muito mais de quem faz isso do que do governo em si. As leis estão aí para ser seguidas, não estão? Então, é isso aí. Se você for no hospital e demorarem 2 horas para te atender, você vai reclamar ou não? Vai. Nossa, isso é um absurdo, como é que eu fico 2 horas numa fila de hospital? Você vai no GP, o médico mal olhou na minha cara, 10 minutos, pois é. Imagina se ele soubesse que você não está pagando o imposto que era para ir para eles. Aí é que eles não iam te atender mesmo. Né? Então, vamos pôr na balança essas coisas, porque também está errado. Voltando aqui. Então, nós vivemos numa sociedade onde o sucesso, ele é medido por dinheiro, por status e por poder. Se você tem dinheiro, se você tem status, se você tem poder, então você tem sucesso. Mas a palavra de Deus apresenta outro padrão. A verdadeira medida da vida está em temer ao Senhor e viver em fidelidade à sua vontade. Amém? Esse é o ponto. Então Tiago, ele escreve a crentes que enfrentavam provações, sim, mas ele também escreve para crentes que estavam fazendo essas coisas com os outros. Muitos estavam sendo explorados por ricos injustos e que viviam como se jamais prestassem contas a Deus. E é assim que nós vivemos muitas vezes, como se Deus não soubesse o que nós estamos fazendo, como se Deus estivesse aquém do nosso estilo de vida, do nosso pensamento. Então, contra essa mentalidade, Tiago declara, e olha isso, a forma como nós lidamos com o dinheiro é um espelho do nosso coração e revela onde está a nossa confiança. Em nós mesmos, e em nossas riquezas, ou em Deus, que é o Senhor soberano, dono de todas as coisas. Onde está a nossa confiança? E o primeiro ponto que eu gostaria de discutir é que a riqueza que não leva a Deus em conta, ela se tornará testemunha contra nós. Eu vou explicar. Os versos 1 a 3, que nós lemos, nós vamos explorar esses versos aqui. Primeiro o verso 1 e 2. Agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. Tiago aqui está usando uma linguagem profética semelhantes aos do Antigo Testamento. Ele aponta para o juízo futuro de Deus, sobre aqueles que enriqueceram injustamente e com arrogância e com indiferença com aqueles que são mais necessitados. Ele não está dizendo que ser rico é pecado, assim como o Senhor Jesus também nunca disse que ser rico é pecado. O problema não é o ser rico, o problema é o dinheiro ser o seu Deus. Que foi isso que ele falou para aquele jovem rico que chegou para ele e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer então para herdar a salvação? E o Senhor Jesus falou: você sabe, não sabe não? Eu tenho obedecido os mandamentos, eu tenho feito isso. O Senhor Jesus, mas uma coisa lhe falta. Dá tudo que você tem aos pobres, então siga-me. Esse homem abaixou a cabeça e foi embora, triste.
Triste. E aí o Senhor Jesus vai adiante. É mais fácil, aí o verso que tanta gente usa para condenar os ricos. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí e essas pessoas que usam esse texto nunca terminam o texto. Porque o Senhor Jesus, aí tem uma vírgula, mas, contudo, entretanto, todavia, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, sim, é possível. Desde que o dinheiro não seja o seu Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Então, vamos lá. Então, o alerta aqui é contra armazenar riquezas com ganância, é contra confiar na riqueza sem usá-las em temor a Deus e caminhar a passos largos para a ruína espiritual. Porque quando nós colocamos as riquezas na frente de Deus, nós estamos caminhando a passos largos para a ruína. Jesus disse, Mateus 6, 19 e 20, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumulem tesouros no céu. No céu. E de novo, Mateus 6, 21, já citei várias vezes aqui estudando Tiago, mas ele diz de novo, Mateus 6, 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Não é exatamente o que Tiago está dizendo? A frase que eu coloquei para vocês agora há pouco. Como lidamos com o dinheiro é um espelho do nosso coração e revela onde está a nossa confiança. Portanto, onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. O dinheiro pode ser útil nas mãos, mas se ele for o dono do seu coração, ele também se tornará juiz. E quem é que é o juiz? Quem é que é o juiz? Quem é que é o juiz? Ah, obrigado. Obrigado. Achei que era o dinheiro mesmo, agora fiquei até na dúvida. Achei que era dinheiro mesmo. Vai que, né? Tiago, então, ele é direto. A riqueza será testemunha contra aqueles que a juntaram sem justiça. Vocês têm acumulado riquezas, ele diz. Justamente no tempo em que deveriam viver com expectativa do retorno de Cristo, eles estavam vivendo como se o mundo fosse eterno, como se Deus fosse opcional ou apenas em segundo plano. E aí, dos versos 4 a 6, Tiago nos ensina que a injustiça não passa despercebida diante de Deus. Nós podemos até achar que passa, mas não passa. A parte A do verso 4 diz, vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram nos campos de vocês e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Tiago aqui ele denuncia o pecado da exploração. Reter o pagamento, enriquecer à custa do sofrimento alheio, sonegar também faz parte disso, desprezar a dignidade do trabalhador faz parte disso, deixar de pagar quando eu sei que eu tenho de pagar também faz parte disso. Vou dar um exemplo claro para vocês, não só porque foi eu não, porque poderia não estar nem aí para isso. Eu fui para a Espanha em julho com a minha família. Chegando no aeroporto, gente, vocês não têm noção não. Eu estava na rodovia, 120 por hora é o limite permitido. Eu chegando no aeroporto, tem talvez, acho que 500 metros de estrada, que ali o permitido é 50 por hora. E adivinha quanto eu passei? Eu não percebi. Passei a 70. Devolvi o carro, tudo bem, deu tudo certo, vim embora. Essa semana chegou a multa lá em casa, 150 euros. Porque eu passei naquele pedacinho, eu sem perceber, estava indo para o aeroporto, distraído. Não percebi. Eu poderia ter deixado para lá? O meu documento não é da Espanha. Minha habilitação não é da Espanha. Poderia ter deixado para lá? Ah, vai dar nada. Foi em outro país. Mas a minha consciência, ou seja, aquele que atua em mim, não me deixou fazer isso. Já virei para dentro e falei, vamos pagar isso aqui logo. Pagar isso aqui logo, porque eu não quero meu nome sujo, não. Nem que seja na Espanha. Tem que pagar. Paguei com alegria, caí até uns 30 fios de cabelo na hora.
Se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é pagar multa. Eu fico muito bravo quando eu pago uma multa. Por quê? Porque é um dinheiro pago desnecessário. Não era para ter acontecido, mas aconteceu, infelizmente. Então eu poderia ter deixado para lá? Isso é injustiça, não é? Eu cometi uma infração e eu tenho que pagar. Então, que seja paga. Vamos lá. Então o ponto é esse. Nós não podemos desprezar a dignidade de ninguém e nem a nossa diante de Deus. Então nós precisamos ser atentos a essas coisas. O que chama a atenção aqui é que os trabalhadores aqui, que está falando o texto, eles não tinham poder, não tinham influência, mas Deus ouviu o clamor deles. E Ele ouve. A parte B do verso ele diz: o clamor do ceifeiro chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago, ele evoca aqui o nome do Senhor dos Exércitos, um título militar de Deus, que aponta para a justiça divina, que vem com força e com juízo. Deus também é juiz, viu? Amém? Amém. Obrigado. Porque andam falando por aí que Deus não é juiz, não. Ou seja, o mundo pode ignorar a injustiça, mas o céu nunca fica em silêncio diante do clamor dos oprimidos. Irmãos, às vezes nós não vemos, mas Deus está agindo. O problema é que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Quer dizer, problema para nós, não para ele. Né? O problema para nós é que nós não vemos muitas vezes porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E essa para nós é uma forte lembrança da soberania e da fidelidade de Deus. Ele ouve o humilde, Ele vê o que está escondido e Ele julga com retidão. Há pouco tempo morreu um juiz nos Estados Unidos. Esse homem foi ser lembrado mundialmente porque ele era conhecido como o juiz que julgava com retidão. Lembra-se dele? Como é que é o nome dele mesmo? Frank Capri. Esse homem, ele foi a vida dele foi celebrada mundialmente, porque os vídeos dele ficaram conhecidos no mundo inteiro. Por quê? Porque ele julgava com retidão. E era homem. Agora, se um homem pode fazer isso, você imagina Deus. Imagina como Deus pode fazer. E Tiago continua, verso 5. Vocês têm vivido luxuosamente na terra, têm levado uma vida de prazeres e fartura, e engordando o coração como em dia de matança. Quem aqui já viveu no sítio, na fazenda, ou teve uma experiência com isso? Você começa a criar lá um porquinho, começa a criar uma vaquinha, umas galinhazinhas. Mal sabe ele, você está criando eles bem, está dando bastante comida para ele, porque mais tarde você vai matar para comer. Não é? Né? Os bichinhos vão lá, comem bastante, engorda, fica feliz da vida. Você ri, né, Kleber? O porquinho está lá gordinho, bonitinho, você taca comida nele. Taca milho nas galinhas. Mal sabe ele que você está engordando eles, que você vai acabar com a vida deles. Você vai matar eles. Né? E essa imagem aqui é forte, porque ele está comparando exatamente essas coisas. Ele está falando que os corações estão sendo alimentados com luxo e vaidade, assim como os animais que engordam sem saber que o dia do abate está próximo. É exatamente a linguagem que Tiago usa. Vocês estão agindo exatamente sem saber como esses animais. Você está engordando o seu coração, do mesmo jeito que as pessoas engordam os animais de comida, sem saber que o dia do abate está próximo, o dia da sua ruína está próximo. Eles viveram como se Deus não existisse, mas o dia do Senhor vem. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele oferecesse resistência, diz o verso 6. Isso pode ter sido literal, porque vocês sabem também que naquela época isso era muito comum, dos senhores chegarem até a matar os servos. Isso pode ter sido literal. Mas também pode se referir ao desprezo pelos pobres, aos quais eles tiravam a dignidade, o sustento e até a vida. Mas aí ele continua e diz que Deus é soberano,
justo e fiel para julgar e restaurar o oprimido. Então, mesmo em meio a uma sociedade marcada por essa desigualdade toda, pela injustiça que nós temos visto, Tiago aponta para a soberania de Deus. E nós precisamos apontar para ela também. Nós precisamos enxergar, gente, talvez, trocar a lente dos nossos óculos. Né? Eu falei com isso algum dia sobre isso tudo está acontecendo ao nosso redor. Isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, essa guerra na Ucrânia e Rússia, essa guerra de Israel com a Palestina, agora, essa guerra social que está começando aqui na Europa, essa guerra contra esse ou contra aquele povo, a coisa está ficando feia. E eu vou falar para vocês, não vai melhorar. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Se você ler a sua Bíblia, você vai entender que isso não tende a melhorar. Vai melhorar um pouco quando o anticristo finalmente se levantar e falar assim, eu vou promover a paz mundial. Aí você vai saber a hora. Então nós estamos vivendo esses tempos. E Deus está vendo tudo. E você acha que Deus está lá preocupado no seu trono, andando, coçando a barba, assim, falando, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Não foi para isso que eu criei. Não, Deus não está lá assim. Deus está assentado no seu sublime trono, no controle sobre todas as coisas. Tudo está no controle dele. Ele está vendo tudo. Ele está ouvindo o clamor dos justos. Ele é fiel e vai julgar com retidão no momento dele. E essa para nós é uma palavra de consolo e de alerta para os arrogantes. É para nós consolo para aqueles que creem na soberania de Deus, mas é também um alerta para aquele que é arrogante e acha que é dono de si mesmo. O Senhor que sustenta o universo é o mesmo que vê o pobre, é o mesmo que vê o não pago, é o mesmo que vê a viúva que foi esquecida, é o mesmo que vê o órfão que foi desprezado. Ele não está aquém das situações. O silêncio de Deus nunca é conivência, irmãos. Talvez o meu silêncio, o seu silêncio seja conivência, mas o silêncio de Deus é apenas tempo da graça, para então vir o juízo. Vocês concordam comigo ou não? Você acha que Deus ficou em silêncio durante a passagem do Senhor Jesus por tudo que ele passou ou não? Claro que ficou em silêncio. Como é que vocês estão fazendo assim? Claro que ficou. Ficou sim. Tanto que ele foi para a cruz como tinha que ir. Ficou em silêncio. O próprio Deus foi ali instigado. Se você é Deus, atira desse precipício aqui então. Ele não ficou em silêncio? Ele rebateu com a palavra, mas ele poderia ter se jogado ou não? Se é Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Ele poderia ter transformado ou não? Ficou em silêncio. O ladrão do lado dele falou, você não é Deus mesmo? Então desce da cruz, salva você e a nós também. Ele ficou em silêncio ou não? Ficou em silêncio. Por quê? Porque ele estava sendo conivente com tudo que estava acontecendo? Não, porque aquele tempo era a demonstração da graça de Deus em nosso favor. Para então vir o juízo. Então isso tudo que nós passamos aqui, nós precisamos considerar momentâneo. Porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar é celestial, amém? Você está indo bem? Glória a Deus. Mas pense, você não vai levar para o caixão seus carros, suas casas, suas libras, você não vai levar com você, vai ficar aqui. Para alguém que vai ficar vivo da sua família usufruir depois, fica tranquilo. Ou vai ficar para o governo, se você não tiver filho, não tiver herdeiro, vai ficar para o governo ainda, para de ser besta. Você não quer pagar o imposto, você não quer fazer isso, e quando você morrer, não vai ficar para ninguém, vai ficar para o governo. Agora, dito isso, se nós temos vivido, sim, aproveitando de tudo que o Senhor tem nos dado, mas sabendo que tudo vem dele e a glória retorna para ele, amém. Aproveite mesmo. Deus tem te dado oportunidades? Aproveite. Deus tem aberto portas? Aproveite. Deus tem te dado chances de conhecer lugares diferentes, de obter coisas que você nunca teve? Aproveite, mas sempre dando glórias a Ele, porque dele pertence todas as coisas. É assim que nós temos que viver.
Nós não temos que viver como se o dinheiro mandasse em mim, é eu que mando no dinheiro. Já dizia o poeta brasileiro, numa música, que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Não vou falar o nome não, vocês que se viram. Então o Senhor que sustenta o universo, Ele vê o pobre, Ele vê a viúva, Ele vê o órfão, Ele não está aquém das situações. E aí, Tiago, depois de denunciar os ricos injustos, ele agora volta para os crentes que sofriam opressão. Ele agora vai falar com os crentes que estão sofrendo opressão, a partir dos versos 7 a 9. Portanto, irmãos, a parte A do verso 7, sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Ele não fala, seja paciente hoje. Ele não fala, seja paciente por mais um mês. Ele fala, seja paciente até a vinda do Senhor. Você sabe quando o Senhor vai voltar? Eu não sei, se você souber, você me conta. Que eu não vou acreditar em você. Nós não sabemos. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, persevere, irmão. A coisa está difícil, mas ainda vai piorar. Então, eu digo para você, persevere. Seja paciente até a vinda do Senhor. A resposta cristã ao sofrimento não é desespero, nem revolta, mas paciência confiante. E Tiago ilustra aqui com 3 imagens. O verso 7 ele fala do lavrador. O verso 8 ele fala do crente que persevera. E o verso 9 ele fala sobre a comunidade dos crentes. Vamos ler de novo dos versos 7 a 9. Olha o que ele diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então ele está falando aqui do lavrador, está falando do crente que persevera e está falando da comunidade dos crentes. O lavrador, ele espera as chuvas com paciência. Quando você lavra a terra, você prepara a terra, você planta lá a sua semente. O que mais resta para você? Confiar. Confiar e esperar. Deus vai mandar a chuva para fazer isso crescer. Se você for abastado o suficiente, você pode ter um açude na sua terra, você pode ter um sistema de irrigação, mas se você não tiver, como esse povo nessa época não tinha, não existia esse tipo de tecnologia, eles esperavam em quem para chover? No Senhor. Claro que eles tinham as suas estratégias. Bom, qual é a época de chuva? Então nós vamos plantar um pouco antes e tal, para quando chover, tem tudo isso também. Então existe aqui um planejamento, certo? Então, o lavrador espera com paciência, porque ele sabe que o fruto virá no momento certo. Assim também, os crentes devem viver em confiança, sabendo que o Senhor é fiel. E aí, o verso 8, ele fala sobre o crente perseverante. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A esperança da volta de Cristo para nós, ela é combustível da nossa perseverança. Irmãos, eu não sei porque você está aqui, mas deveria ser, porque você crê na promessa de que Ele morreu por você, que Ele foi crucificado em seu lugar, mas que Ele ressuscitou, que Ele subiu de volta ao Pai e vai voltar para buscar a igreja. É por isso que nós estamos aqui. O nosso Deus não está morto, irmãos. Ele ressuscitou. E Ele prometeu, eu vou, enquanto eu não venha, enquanto eu não volte, você, meu discípulo, você, minha igreja, vai lá fora e prega o Evangelho. Leve as boas novas da salvação para todo mundo. Enquanto eu não volte. Porque eu vou voltar. E vou voltar para buscar a minha igreja. O Senhor Jesus não vai voltar para buscar o mundo. O Senhor Jesus não vai buscar todo mundo.
O Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja. A igreja. Amém? Depois ele fala sobre a comunidade, verso 9. Não se queixem uns dos outros, irmãos. Tão fácil falar, né? Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Em tempos de provação, irmãos, é muito fácil, muitas vezes, descarregar nossa frustração nas outras pessoas. Mas Tiago lembra, o juiz está às portas. Em tempos que nós estamos frustrados, quando nós nos frustramos, é muito fácil colocar a culpa no outro, não é verdade? Eu sempre brinco do exemplo do Alisson, do filho da Adriana. A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Né? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. E não é assim que nós fazemos mesmo? A culpa é sua. A culpa é sua. Você é culpado. Você é culpado. Você é culpado. Você é culpado. Nunca sou eu. E aí ele ainda vai adiante e fala dos exemplos dos profetas e também de Jó, os versos 10 e 11. Meus irmãos, como exemplo de paciência diante do sofrimento, tomem os profetas que falaram em nome do Senhor. Irmãos, se teve um povo que sofreu rejeição, que sofreu perseguição, foram os profetas. Se você acha que nós sofremos rejeição e perseguição hoje, é porque você não leu o Antigo Testamento. Se teve um povo que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi escorraçado, que foi morto, foram os profetas de Deus. Porque não tinha meio termo, não. Deus mandou falar isso. Chegava nos reis, chegava nos líderes e falava assim, ó, Deus mandou falar, você está errado, você é corrupto, você é isso, você é aquilo. Se você falar isso, você vai ser preso. Pois é isso mesmo, então vai preso. Aí o rei ia lá e voltava, ó, você tem uma segunda chance, vai retirar o que você falou? Não, porque foi Deus que mandou, então vai morrer. Então eu vou morrer. Ponto final. É assim que acontecia. Então os profetas, eles sofreram rejeição, eles sofreram oposição, eles sofreram perseguição, eles sofreram martírio, mas permaneceram fiéis porque tinham os olhos fitos em Deus. Jó, ele é citado como exemplo supremo de fé. Ele perdeu tudo. Tudo, ele perdeu tudo, seus bens, sua família, só ficou a mulher, né? Mesmo falando para ele umas besteiras, ele ainda ficou com ela. Né? Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a família, perdeu os servos, perdeu tudo. Mas ao final, ele experimentou a misericórdia e a compaixão do Senhor. Deus o restaurou. Isso é para mostrar para nós que não é acerca das riquezas, que não é acerca do que nós temos, é acerca de quem nós temos crido. Jó creu no Senhor. E é assim que nós devemos viver. E Tiago nos lembra, o sofrimento nunca é o fim da história. O Senhor é misericordioso e Ele também é cheio de compaixão. Então, seja qual seja o que você está passando agora, não é o fim da história. Não é. E aí, ele termina com a integridade do crente. Tiago fala sobre a integridade do crente, verso 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Aqui, Tiago retorna ao ensino de Jesus no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 34 a 37, depois você lê. Tiago aqui está simplesmente replicando as palavras do Senhor Jesus lá do Sermão do Monte. Ele está dizendo que o verdadeiro discípulo não precisa manipular as palavras para ser creditado. A marca do cristão é a integridade. Por isso que eu disse para vocês no início, que a integridade precisa ser a marca do crente. Não é porque eu tomei uma multa em outro país, não é porque não ia dar nada que eu deixei de pagar, não. Eu preciso pagar, eu tenho que pagar, vai ser pago. Aí, sabe por quê? Porque sabe quem é que vai dormir com a consciência depois martelando? É quem? É quem? Quem cometeu o erro. E sabe que cometeu o erro. Agora, se a nossa consciência estiver cauterizada pelo pecado, cauterizada pela ganância, adivinha o que vai acontecer? De novo, e de novo,
e de novo, até se tornar normal. Até se tornar normal. E aí, nosso caráter, nossa integridade foi para o beleléu. Então, o verdadeiro discípulo ele não precisa manipular as palavras para ser acreditado. O cristão fiel, o crente fiel, deve viver de forma que a sua palavra seja confiável, refletindo a fidelidade do próprio Deus em sua vida. Então, qual é a verdadeira riqueza que nós temos que buscar? E eu já estou terminando. Salmos 37, 16, diz que mais vale o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. E Provérbios 15, 33, diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Irmãos, a nossa verdadeira riqueza está no temor do Senhor, está no nosso caráter, está na nossa obediência e está na nossa generosidade também por aqueles que estão passando por dificuldades. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo escrevendo ao seu filho na fé. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Timóteo orientando ao seu filho na fé, que tinha acabado de assumir uma igreja. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, mas que depositem a sua esperança em Deus e pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E Paulo, olha a palavra que Paulo está usando, ordenem. Ordene. Desculpe. Dê uma ordem. Riqueza com fé é mordomia. E é isso que nós somos de tudo que Deus tem nos dado. Nós somos mordomos. O que o mordomo faz? Ele cuida. O mordomo, ele cuida, ele trata, ele seja lá o que for, ele cuida como se fosse seu, mas aquilo não é seu, aquilo é do seu dono. Nós somos mordomos de tudo que Deus tem nos dado. Amém? Riqueza com fé é mordomia. Riqueza sem Deus é idolatria. Vamos para as aplicações. Nós temos confiado mais na riqueza do mundo ou nas promessas do Senhor? O que nós temos confiado de verdade? Será que nós temos acumulado apenas para essa vida ou nós estamos também investindo nos tesouros no céu? Como é que eu tenho usado os recursos que Deus me confiou? Como é que nós temos usado os recursos que Deus nos confiou? Com justiça? Com generosidade? Com compaixão? Ou apenas com egoísmo e acúmulo? Deixa eu te lembrar mais uma vez. Que eu saiba, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada com você. Absolutamente nada. Diz que já houveram alguns faraós egípcios que quiseram ser enterrados com a sua riqueza. Adivinha o que aconteceu? Eles apodreceram, eles se foram, alguém foi lá, cavou, pegou tudo para eles e levou embora. E a riqueza ficou. Outra pessoa pegou. Então, vamos tomar cuidado com isso. O que nós temos feito com os recursos que Deus nos confiou? Será que a nossa palavra ela é íntegra? Será que quando nós falamos, as pessoas confiam no que nós estamos falando? Já houve um tempo, agora eu vou falar só com os 45 plus. Só quem tem mais de 40 vai. Só quem tem mais de 40 vai saber essa. Já houve um tempo, pasmem, vocês que têm menos de 30, vocês que têm menos de 40. Já houve um tempo de que você ia no mercadinho da esquina e falava assim, seu fulano,
me dá um pacote de arroz, me dá um pacote de feijão, me dá uma lata de óleo, marca aí na caderneta que semana que vem eu passo para pagar. E a pessoa pegava, te dava, você levava para casa. Confiava na sua palavra. Era assim ou não era assim? Era ou não era? Pois. Faça isso hoje. Vai fazer isso hoje. Não, mas eu sou crente. Problema seu. Eu sou pastor. Piorou. Vai fazer isso hoje. As pessoas não confiam mais nas palavras das outras. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de mentira. Nós vivemos num mundo de enganação. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer tirar vantagem de tudo e de todos. Mas a palavra do crente precisa ser íntegra. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do? Pronto. Nossa palavra tem que ser confiável. E marcada principalmente pela simplicidade cristã. Então, irmãos, Tiago 5, de 1 a 12, ele une dois grandes chamados aqui. Existem aqui dois apelos. Aos arrogantes e injustos, ele diz, arrependam-se. Arrependam-se, porque as riquezas sem Deus se tornarão para você uma condenação. Aos crentes que são oprimidos, ele diz, perseverem com paciência, porque o Senhor virá com juízo e vai te restaurar. Então a nossa esperança não está no dinheiro, no poder ou na segurança, que está aparente nesse mundo. Se nós estamos em Cristo, a nossa esperança, a nossa segurança está nele, e ele vai voltar como juiz das nações. A nossa verdadeira riqueza, irmãos, ela não é medida por aquilo que nós possuímos, mas ela é medida pelo caráter que o Espírito Santo produz em nós. Isso não vem de nós, isso é obra do Espírito Santo em nós. E o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassível, e Ele ouve o clamor dos justos. Ele vê a injustiça, mesmo que você ache que Ele não está vendo. Sim, Ele está vendo. Então a nossa oração deve ser para que Ele nos fortaleça, para que Ele continue trabalhando em nós e através de nós, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Amém? Falando nisso, falando em promessa, teve uma promessa que Ele fez ao fazer a última ceia com seus discípulos. Antes disso, eu gostaria de convidar vocês para orar um pouco. Daiane, pode encerrar a transmissão para nós, por favor? Ok? Eu gostaria de convidar para que nós fizéssemos um momento de oração, antes de participar da ceia do Senhor. Tem uma música para a ceia? Vai tocar? Ok. E tem uma música para o final depois? Tem? Tá. Então,